Olá, este vídeo é sobre a mala para a maternidade e sobre o que é básico ou imprescindível termos em casa é feito em contexto do Covid-19. Portanto, no final do vídeo está os links para o vídeo já criado anteriormente sobre o que levar para a maternidade, versão extensa e completa. Hoje é dedicado exclusivamente aos cuidados, em especial nesta fase de contenção do Covid-19. Então, o que é que eu vos tenho a dizer sobre o que levar para a maternidade? Não precisam de levar muita coisa. Na realidade, devem levar e optar das listagens que depois estão disponíveis por levar o mínimo de coisas possíveis destas listas, dentro da medida em que devem de transportá-las, sempre possível, em sacos individualizados, de preferência de plástico se houver, e eu sei, para quem é ecologista vai-me dizer, mas em plástico porquê? O plástico não é amigo do ambiente. Podemos reutilizá-los, ok? Em sacos plásticos sim, porque eventualmente em muitas maternidades os quartos ainda continuam a ser partilhados e se por acaso alguém espirrar ou tossir alguma coisa, o saco é de plástico, automaticamente vai proteger mais o que está no seu interior. Não é tensionado que isto aconteça, mas pode acontecer, está bem? Depois vamos aqui ver em relação às coisas a levar para a maternidade. Se vocês puderem levar a vossa bola de parto é uma possibilidade, isto é uma coisa que eu falo muito normalmente para levarem a vossa, mas se não tiverem, não se preocupem, as do hospital são desinfetadas entre utentes, portanto, não tendo uma bola de parto para levarem para o hospital, não têm que ir para um centro comercial comprar uma bola de parto e estar no meio da confusão, ok? Podem encomendar uma via internet se quiserem. Se por acaso não tiverem tempo útil, não há problema, usam a do hospital, elas são desinfetadas, é seguro, está bem? Não tenham medo do hospital, o hospital é para irem se precisarem de ir, ok? A nível da mala da maternidade, levem algumas coisas extra, eventualmente, como por exemplo, se não têm cuequinhas descartáveis, não compraram cuecas descartáveis e era algo que vocês queriam usar e não compraram para levar para a maternidade, não há necessidade de estarem a sair de casa para irem comprar. Podem usar aquelas cuecas que usam normalmente quando estão com o período com menstruação, ok? É uma forma simples de resolver o problema. Estão-me a dizer, oh, mas eu não comprei discos de amamentação, por exemplo, e está na lista das coisas a levar para a maternidade. Não há problema, vocês podem providenciar discos de amamentação usando, por exemplo, discos maquilhantes, ok? Eles também são absorventes e podem ser usados em vez dos discos de amamentação. Podem usar um pensinho higiênico que cortam ao meio e ficam um para cada mama. Podem usar, por exemplo, uma toalha turca, que é reutilizável, portanto, terem uma toalha turca que, para quem tem jeito de costura, pode até cortar e fazer uma bainhazinha para não se desfiar. Podem usar, quem tem aqueles sutiãs, aquelas almofadinhas de esponja, que às vezes a gente põe nos sutiãs para a mama ficar assim com ar um bocadinho maior, pode usar como um disco de amamentação, é lavável e pode reutilizar. Há aqui várias opções, podem fazer também com algodão, não sendo as minhas mais preferidas. Em última instância, podem inclusivamente pegar num tampão e abrir o tampão, desfazer e depois colocar, por exemplo, por dentro da proteção do sutiã, ok? Há aqui várias opções, não tem necessidade, quem entra em trabalho de parto amanhã ou que está à espera de entrar já em trabalho de parto e não comprou o disco de amamentação, se calhar não precisa de ir a correr para o centro comercial comprá-los, pode fazer uma encomenda para que me tragam em casa com mais calma e serenidade e nos primeiros dias pode-se organizar desta forma, ok? Dicas simples e fáceis. Quem não comprou toalhitas para limpar o bebê fez muito bem, não precisa de toalhitas na realidade, pode usar compressas de tecido não tecido, pode usar algodão, discos maquilhantes mais uma vez, pode inclusivamente usar uma fraldinha só para esse efeito, que depois é lavada e reutilizável, pode usar um paninho turco suave. Há várias opções, não é necessário levar toalhitas, está bem? Mais coisas aqui importantes a pensar em relação à mala da maternidade. Eu continuo a aconselhar a levarem moedas, porque uma coisa é real, mesmo que o bar ou a cafeteria do hospital esteja aberto e o vosso acompanhante esteja com fome e quer ir comer ou beber alguma coisa, se há uma máquina de moedas, se calhar é mais higiênico colocar umas moedas na máquina, retirar uma comida que já vem embalada, abrir a embalagem com cuidado, transferir para um guardanapo, desinfetar as mãos e comer, do que ir para um bar onde vai estar numa fila com várias pessoas para fazer uma compra, ok? Portanto, continuo a aconselhar a levarem moedas
para caso seja necessário. Também podem levar na mala alguns snacks para evitar terem que ir comprar ao bar para o acompanhante se houver essa necessidade. Estas são as grandes alterações à mala que eu tenho para vos propor. Depois, também aconselho a levarem, por exemplo, toalhas de banho para o bebê, uma toalha para o bebê e uma toalha para vós. Isto porque poderá, não quer dizer que vai acontecer em todos os hospitais, mas poderá acontecer uma diminuição do acesso a estes meios. Às vezes, então, se nós tivermos o nosso, estamos mais precavidos. Em casa, para quem ainda não tem o berço da criança, e para quem esteja com medo de não ter o berço em tempo útil, lembrem-se de uma coisa: a criança pode dormir na cama convosco desde que sejam respeitadas as seguintes regras. Regra número 1. O colchão não pode ser de água, não é aqueles de espuma muito moles. Tem que ser um colchão estável. Regra número 2. Os pais não podem ser fumadores. Neste caso é assim, não podem fumar no quarto onde a criança dorme e mesmo que ela durma num berço não o deviam de fazer, está bem? Número 3. Se dormir mais alguma criança na cama, tem que dormir um adulto entre as crianças. Portanto, não pode ser criança, pai, mãe. Ok? As crianças não podem estar umas ao lado das outras. Tem que haver um adulto pelo intermédio, porque uma criança facilmente rola por cima do bebê sem se aperceber. Depois temos também de ter outros cuidados, como por exemplo, evitar tomar medicamentos, sejam eles prescritos ou não, ou bebidas alcoólicas, que possam de alguma forma influenciar a nossa consciência. Portanto, um medicamento que nos cause sonolência não pode ser tomado e partilhado a cama com o bebê. Se bebemos bebidas alcoólicas, também não podemos partilhar a cama com o bebê. Outra opção também de resolver isto, e por exemplo, para quem fez uma encomenda de um berço e que por algum motivo, alguma contingência, o berço não chega em tempo útil porque o país está um bocadinho a parar, porque o berço vinha do estrangeiro e alguns países que já pararam. Há aqui alguns caixotes, contentores estão na parte de entrada da alfândega em Portugal que estão a demorar mais que era esperado. Há aqui algumas coisas que nós temos de ter em conta. Por exemplo, quem tem aqueles trios dos carrinhos, em que tem a alcofa e que tem o vinho, podem usar a alcofa como cama do bebê. Outra opção que têm também é, por exemplo, usar uma caixa de cartão. E sim, por favor, não achem que eu sou maluca, tá bem? Isto é muito comum, por exemplo, na Finlândia e noutros países, em que o que eles fazem é têm uma caixa de cartão. Neste caso, eles têm uma caixa específica para este fim, mas que nós podemos, se houver essa necessidade, improvisar com uma caixa de cartão que esteja limpa, forrá-la, colocar um colchão adequado no fundo e fazer a cama do bebê aí. Qual é que é a vantagem da caixa? É porque nós garantimos que o bebê não vai sair daquele espaço que está ali confinado. E esta caixa, neste caso, será colocada no chão e não numa superfície onde possa cair, está bem? Isto também é uma opção, por exemplo, para quem me diz ok, o meu berço não vai chegar em tempo útil. Eu encomendei um berço e por algum motivo ele não chegou em tempo útil. Tudo bem, nós não temos problema nenhum de dormir na cama com a criança, mas a criança há períodos vai estar a dormir e que nós vamos ter acordados. Não é seguro deixar uma criança em cima de uma cama sozinha sem supervisão. Então, uma das opções é, por exemplo, criar uma caixa destas e assim vocês podem ter o bebê a dormir na caixa num local seguro para a vossa salvaguarda, para a salvaguarda do bebê, para saberem que o bebê está seguro e que não vai cair. Em relação à roupa dos bebés, se vocês já têm roupa para o bebê, não precisam provavelmente de ir comprar. Para quem acha que tem pouca roupa para o bebê ainda, normalmente nós falamos em ter uma muda de roupa para cada dia. Isto porquê? Porque o bebê normalmente acaba por sujar mais que uma muda de roupa por dia. Mas se vocês usarem, por exemplo, um babete ou uma fraldinha quando o bebê come e a seguir vai evitar que ele, ao bolsar, suje logo a roupa e que tenham de a trocar. Ou temos 7 mudas de roupa de tamanho 0, ok? Ou 0,0, ou de 1 aos 3, conforme o tamanho expectável do vosso bebê. Ou temos 7 mudas de roupa, garante que vamos ter roupa suficiente, porque entretanto ela lava, seca, o tempo está a ficar relativamente bom e tendo em conta todas as contingências é preferível se calhar fazermos isso, estarmos a preocupar, irmos para o centro comercial, comprar ainda mais roupa sem haver essa necessidade. Isto também porque eu não sei o que é que vai ser o futuro. Ontem na televisão falava alguém do Estado que pensa-se que o pico máximo será em maio, portanto, eventualmente, se calhar, para quem está agora de menos tempo de gravidez, em maio, quando vir este vídeo, vai dizer pois eu estou fechado em casa e não consigo ir às compras, está bem?
Portanto, temos aqui algumas indicações. Se a roupa estiver um bocadinho grande, pode-se fazer uma dobrinha. Se a roupa estiver um bocadinho pequena, pode não se apertar as molas. Okay? São sim, coisas fáceis de organizar e de rentabilizar a roupa. Tenham também atenção às fraldas. Idealmente, pensem que o vosso bebê vai gastar uma média de 8 fraldas por dia, sendo que bebés a partir de 1, 2 meses de idade normalmente passam a gastar 6 fraldas por dia. Isto vai-vos permitir ter uma noção de quantas fraldas é que vão precisar de ter. Uma coisa que eu posso aconselhar é a compra de algumas fraldas reutilizáveis, daquelas que a gente lava, seca e volta a usar, porque desta forma, mesmo que haja uma ruptura de fornecimento de fraldas descartáveis, vocês têm sempre fraldas para usar com a criança. É só lavar, secar e voltar a usar. Para quem seja apanhado de surpresa, não tenha comprado fraldas reutilizáveis e por algum motivo apanhe uma ruptura de estoque de fraldas descartáveis, lembrem-se, a criança vai-vos gastar uma média de 6 a 8 fraldas por dia. Não precisam comprar fraldas até a criança ir para a faculdade, ok? Não comprem em excesso. Comprem aquilo que vocês prevêem gastar, não comprem em excesso, está bem? Se por acaso houver uma ruptura, e pode acontecer, vocês querem comprar fraldas e durante 2 ou 3 dias o estoque está esgotado e têm que esperar 2 ou 3 dias para receber estoque novo. Se isso acontecer, não se assustem, podem improvisar fraldas. Uma das formas de improvisar a fralda é, se ainda tiverem algumas fraldas descartáveis, podem fazer o seguinte: pegar numa toalha turca, por exemplo de bidé, e de acordo com a idade da criança, vocês variam o tamanho da toalha, dobrá-la ao meio, no sentido de comprimento, e colocá-la dentro da fralda descartável. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que vocês vão conseguir utilizar essa fralda descartável mais vezes. Porquê? Porque a criança, ao urinar, a fralda turca vai absorver e, eventualmente, não vai trespassar para a fralda descartável, permite vocês poderem pôr outra toalha turca e fazer o mesmo efeito. Assim vão rentabilizar. Quem já não tem de todo fraldas descartáveis para usar, que já as gastou todas e de repente se vê sem fraldas. Ora, nós antigamente usávamos as fraldas de pano, os muslins, aqueles retângulos ou quadrados, normalmente são mais quadrados que retângulos, de algodão, que hoje em dia se põe nos ombrinhos para as crianças arrotarem. Nós usávamos isso como fraldas de reutilizar. Portanto, vocês podem as dobrar em triângulo e usar uma externamente dobrada em triângulo e algumas dobradas em retângulo, como se fosse um penso higiênico, para fazer a fraldinha. O que basicamente fazemos é, temos um triângulo onde deitamos a criança com uma ponta do triângulo cada lado da anca e a terceira ponta fica entre as pernas, colocamos a outra dobrada em retângulo na zona dos genitais para absorver as necessidades e fechamos o triângulo. Ora, normalmente para isso usávamos um alfinete de ama, portanto um alfinete de cabecinha protegida. Não havendo, podem inclusivamente usar um bocadinho de adesivo se houver necessidade, ok? Outra coisa que também podem fazer e pode ser minimamente eficaz é o uso, por exemplo, de um penso higiênico para absorver a urina do bebê, se tivermos um resguardo exterior, está bem? Há aqui várias ideias que vocês podem pensar e podem ir à internet pesquisar sobre o assunto em pormenor, porque há mesmo imensas ideias a terem, ok? Não precisam de entrar em pânico, não precisam de comprar todas as fraldas do supermercado, ou melhor dizendo, mantenham-se calmos, comprem apenas aquilo que vocês prevêem gastar sem excessos, ok? A nível de quem, por algum motivo, já sabe que não vai amamentar, convém ter algum leite de reserva, portanto, pensem em ter mais ou menos o leite que seja necessário para um mês da criança. Para quê? Para que quando estão ao meio desse estoque possam encomendar para mais 2 semanas e assim têm tempo do leite vir sem haver uma correria. Não é necessário, recordo, é desnecessário, ok, ter um estoque para 6 meses de comida em casa. Sejam inteligentes, está bem? Até porque 6 meses depois já a criança está a fazer outro leite ou já enjoa aquele e depois aquele vocês vão ter que dar. Mais coisas básicas, isto sim, é imprescindível ter. É a cadeirinha para o vinho ou a cadeirinha para o carro, porque se a criança vai se deslocar do hospital para casa de carro, vocês têm obrigatoriamente de ter um vinho ou uma cadeirinha ou uma alcova própria para transporte no carro. Seja o que for, mas têm que ter, ok? Caso contrário, não é seguro transportar a criança. Se por acaso a vossa não chegou, vocês encomendarem por algum motivo não chegou, podem pedir uma emprestada, ok? Vejam como é que orientam isso e sim é imprescindível. Se por acaso não tiverem a roupa que vocês tinham planeado pôr na cama da criança, não chegou em tempo útil,
podem vestir mais peças de roupa no vosso bebê e dessa forma não precisam pôr cobertor ou edredom na caminha do bebê, especialmente porque estamos a entrar numa época de maior calor. Os lençóis na cama na realidade não são necessários, não é preciso ter uma proteção do colchão para que se houver alguma coisa não se suje o colchão, e também porque o colchão é um bocadinho áspero para os bebés. E isso vocês podem fazer através do lençol de uma cama de adulto dobrado corretamente por baixo, ok? São estes os pequenos pormenores que vocês podem adaptar às coisas sem que para isso precisem de entrar em pânico e assustarem-se porque algo que vocês encomendaram não chegou em tempo útil ou porque houve uma ruptura de estoque de algum produto que vocês realmente queriam. Está bem? Para as mulheres, já agora só um ponto de vista, é necessário pensos higiênicos, vão ter perdas de sangue durante alguns dias após o parto, que é os lóquios, e se por acaso não houver pensos higiênicos, que se tiverem tampões em casa não podem usar os tampões, mas podem cortá-los de forma a proteger, por exemplo, dentro de um guardanapo, colocar a fibra do tampão para ela absorver o sangue, ou uma forma ainda mais simples e prática, usar uma toalhinha turca dobrada e vai para lavar e utilizam outra sempre que necessário trocar. Sempre vão à casa de banho, devem trocar, portanto, se por acaso tiverem uma ruptura de estoque de pensos higiênicos ou porque não compraram, ou porque só compraram uma embalagem e na realidade iam precisar de duas, está tudo bem. Há sempre uma forma de resolver o problema. Está bem? Para quem já usa pensos higiênicos reutilizáveis, que é só lavar, secar e voltar a usar, a priori já terá um estoque relativamente grande e não precisará de estar-se a preocupar. Já sabem, este vídeo está complementado por um vídeo do princípio ao fim sobre o que levar para a maternidade, a explicar tudo, mas a obrigação de hoje é apenas tranquilizar-vos e dizer que se calhar já têm em casa aquilo que precisam e não têm que ir às compras, está bem? Muito bem-ajam por terem assistido, partilhem de forma a tranquilizar todas as mulheres e famílias que estão prestes a ter bebés ou têm bebés há pouco tempo sobre esta temática. Até breve!